Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Não se esquecendo que quarta-feira que vem nós iniciamos os 7 primeiros dias do ano, onde nós vamos consagrar ao Senhor uma semana, declarando que todas as semanas subsequentes do ano possam ser abençoadas e protegidas por Deus. Romanos capítulo 7, versículo de número 14. Amém? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Podemos assentar. O objetivo principal de Deus ter enviado o Senhor Jesus Cristo, como todos nós sabemos, para nascer neste mundo e entregar a vida dele, do qual grande parte do universo, hoje dia 25, comemora o Natal. E muitas vezes nós, como seres humanos e como cristãos, não conseguindo entender o propósito de Deus. Você já parou para pensar qual foi o propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo a este universo? Aí você diz assim, para redimir o mundo, para salvar os pecadores, e as pessoas tentam expressar aquilo que pensam de diversas maneiras e com muitas entonações diferenciadas. E às vezes algumas até se equivocam na maneira de expressar. Mas a questão é, o objetivo de Deus sempre foi, e sempre vai ser, que o homem consiga atravessar essa vida e conseguir chegar ao céu. E Jesus foi a única, e é a única, e será a única condição e desse passaporte para que nós cheguemos ao céu. Então você olha aqui um conflito do apóstolo Paulo. Quando você fala em ser humano, você fala em conflito. Fala assim para o seu irmão, é mesmo? Não existe ser humano diferente de conflito, separado de conflito. Onde há ser humano, existe conflito. Por quê? Porque o ser humano, depois que ele perdeu o seu lar original, que era o Éden, a sua formação original, que era não o conhecimento do pecado, e uma redenção total a Deus, que era antes do conhecimento do pecado, ele ficou em uma situação totalmente confusa, bagunçada e conflitante. Então, quando nós encontramos Jesus Cristo, nós encontramos a chave para a solução dos nossos conflitos. Agora, a questão, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre coisas íntimas, interiores da sua vida, sobre coisas que há dentro dos seres humanos que estão intimamente em conflito, estão constantemente em conflito em todo o tempo. Aí existe uma solução. Qual é a solução para que resolvamos os problemas que nós temos interiores, senão Jesus Cristo? Porque nós confessamos que não iremos conseguir chegar ao céu se antes primeiro ele não for ao menos estabelecido e invocado nos nossos corações.
Jesus disse que só nós conseguiríamos chegar ao céu se existisse lugar para Ele dentro dos nossos corações. Ele disse em João: aquele que amar os meus mandamentos e o guardar, eu virei para ele e farei nele morada. Então, a proposta de Deus e o propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo e ter feito o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Cristo e a promessa da volta, não era só colocar o céu diante do homem e dizer para ele assim: olha, está aqui, conquiste. Não. Foi fazer assim: ó, está aí, conquiste. Meu filho está aí, conquiste o céu agora. Meu filho vive dentro de você. Meu filho mora dentro de você. O objetivo de Deus foi edificar em nós uma morada, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse habitar. Eu quero falar nesta noite sobre Jerusalém. Vamos falar sobre o nosso coração ser a Jerusalém que Jesus Cristo quer reinar. Jerusalém é uma cidade cidade do rei, diz o profeta. E nós sabemos que a Jerusalém celestial vai descer com seus atavios e com o seu rei. Então nós vamos colocar esta noite o nosso coração como uma Jerusalém para Jesus Cristo. Você sabe que Jesus foi morto em Jerusalém, entrou em Jerusalém, e ali ele foi desprezado, e ali ele foi aviltado, e ali ele foi humilhado, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E o que nós temos visto hoje, muitas vezes, são os nossos corações como uma Jerusalém. Quero começar pelo final, né? Que muitas vezes tem matado a presença de Cristo, matado a palavra de Cristo, matado a vida de Cristo, a forma de Cristo, a palavra de Cristo, a existência de Cristo, o verbo e tudo aquilo que se refere a Deus. E a Jerusalém vai ser restaurada, mas a Jerusalém que nos importa é a Jerusalém celestial. Mas nenhum de nós vamos poder entrar naquela Jerusalém se aqui dentro não houver uma Jerusalém para esse rei. O rei que há de vir, voltar para nos levar, tem que ter dentro de cada um dentro de nós uma Jerusalém para governar. Eu quero falar sobre a história de Jerusalém e sua conquista. E eu quero falar sobre como você consegue ter uma Jerusalém para Jesus dentro de si. E principalmente uma Jerusalém que não o mata, uma Jerusalém que não o rejeita. Porque infelizmente o que nós temos visto são os corações dos crentes rejeitando a Jesus Cristo em nome da religião, rejeitando os princípios de Cristo em nome de seus próprios critérios, de seus próprios princípios. Enquanto eu não morrer, enquanto a carne não estiver crucificada, enquanto a sua mente não for de Cristo, a sua Jerusalém, que é o seu coração, continuará matando, apedrejando, entregando o seu Senhor por qualquer preço. Então nós precisamos entender que se a Jerusalém terrena não recebeu a Cristo, que a Jerusalém que Deus tem formado pela ação do Espírito dentro de nós, possa ser capaz de não só receber Jesus Cristo, mas também coroá-lo como rei, porque Ele é o único rei que existe. Voltamos para que depois tornemos a esse assunto. Eu quero que você vá comigo em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Versículo 1. Como é que você conquista uma Jerusalém para Jesus habitar em seu coração? Josué 10, 1. Diga assim comigo, olha para o seu irmão e diga: existe alianças e existe aliança. Tem alianças que são boas, né, para que nós desfrutemos e nós gostamos de desfrutar. Mas existem alianças que não são tão agradáveis para nós. E que muitas vezes nós temos que pagar um alto preço para que ela
perdure. E essas alianças nós temos que fazer dar certo. Uma das coisas muito importantes num cristão é o seu caráter. E o caráter do cristão, ele fala de força, de determinação, de abnegação, de renúncia, de morte do eu. Lembra anteriormente, porque às vezes para os jovens, principalmente para os jovens, é muito difícil falar sobre isso, porque a nossa situação atual não se fala muito disso. Mas anteriormente, as pessoas compravam em quitandas, em armazéns, e anotavam assim, em cadernetinhas. Cadernetinhas. Aí vinha, acertava. Hoje você vende com cadernetinha? Né? Com cadernetinha. Né? Seu Zé fulano de tal, dono do sítio tal, era assim. Por causa da honra. A honra, ela traz uma certa folga e descanso em quem está comprometido com a pessoa honrada. Quando você está comprometido com uma pessoa honrada, ela te serve de refúgio, de abrigo. Ela te dá um descanso. E eu coloquei aqui no primeiro tópico, eu fiz essa mensagem de madrugada, que eu não estava com sono, então fui esboçar essa mensagem, depois levantei de manhã e terminei ela. E Deus falar ao meu coração sobre o primeiro ato de nós conquistarmos a nossa Jerusalém para Jesus governar, é nós sermos cabais, é nós sermos honrados e terminarmos o que começamos. Porque sabe uma das coisas que Deus, Ele não gosta? Não é quando os seus filhos erram que Ele deixa de gostar de seus filhos. Mas o que Deus não gosta que exista em nós é falta de honra, falta de firmeza. Essa necessidade que nós temos de preservação, nós queremos nos preservar a todo custo e renunciamos a toda e qualquer aliança, a todo e qualquer compromisso que vá nos entristecer, nos abater, nos tirarmos do bem-estar, e aí nós deixamos de sermos honrados, de sermos determinados, de sermos pessoas de caráter, de fibra, de hombridade, e começamos coisas e não terminamos. A nossa Jerusalém, ela é conquistada. A primeira batalha que você tem que ter para conquistar a sua Jerusalém é você passar por cima de seus princípios humanos, é você passar por cima de seus critérios, é você passar por cima de suas opções e você fazer valer aquilo que você aliançou. Essa é a primeira maneira de Deus olhar para você e dizer assim: espera aí, ele não foge da raia. Esse é um cristão que eu posso contar com ele. Essa é uma cristã que eu posso contar com ela. Porque quando é que você observa que uma pessoa é cristã ou não? Quando a coisa fica difícil para ele, ele abre mão e desiste. Não vou mais querer, não vou mais fazer, não vou mais me comprometer, não. Então é o seguinte, nós somos provados em todo o tempo. Então essa pessoa não é confiável para nada. Se não é confiável com compromisso com o homem, que dirá com compromisso com o céu? Se não é confiável com uma aliança humana, que dirá uma aliança celestial? Josué fez uma aliança com os gibeonitas quando eles enganaram Josué. E quando os reis da terra descobriram que eles tiveram feito essa aliança, eles disseram assim: vamos lá e vamos acabar com Jerusalém. Jebus na época. Josué capítulo 10, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Jebus e Jerusalém. Jerusalém é o segundo nome de Jebus. Quando o rei de Jebus descobriu que os gibeonitas fizeram acordo com Josué, disseram: deixa eu me reintegrar aqui, né? Vamos acabar com Gibeon. Sabe, irmãos, você sabe quantas são e quais são as pessoas que você tem aliança com elas?
Quando você faz aliança com uma pessoa, é para valer. E existem alianças que são para o resto da vida. De repente, os gibeonitas ficaram ameaçados pelo rei de Jebus. E para onde é que eles foram correr? Para Josué. Disseram para Josué: e agora? Você precisa nos ajudar. E sabe o que Josué fez? Reuniu todos os homens de guerra, toda a sua força de milícia, e foi socorrer os gibeonitas. Aí você pensa comigo, o que levou Josué a defender os gibeonitas? Os gibeonitas vieram no território de Josué, enganaram Josué, mentiram para Josué. Mas não interessa, Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Diga comigo o caráter. Diga força de caráter. É isso que Jesus quer ver em você. É isso que faz a diferença de um cristão para o outro. É isso que nos tira do anonimato cristão que hoje nós temos visto e nos coloca nas raias dos heróis da fé. É isso que nos arranca, sabe, daquelas colunas frágeis e débeis que muitas vezes nós estamos e nos coloca na dianteira, dizendo: Deus, eu estou aqui. Os gibeonitas ameaçados por Jebus, o que eles fizeram? Foram buscar refúgio em Josué. E Josué disse: não, eu vou proteger vocês sim. A Bíblia diz assim no capítulo 10, versículo 6: enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Não retire a tua mão. Olhe para o seu irmão e diga: não retire a tua mão. Quantas pessoas que têm retirado a mão, né? Quantas pessoas que têm abandonado o caminho, que têm desistido. O apóstolo Paulo, nós lemos no começo, esse conflito emocional que ele relata. Ele diz: o mal está comigo, a minha vontade é fazer o bem, mas o mal está dentro de mim. Ele relata esse mal. E o que vai te ajudar a vencer esse mal que existe dentro de você, se não a aliança que você tem, a firmeza de caráter? Essa autoridade que nós temos sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e edificarmos em nós essa Jerusalém para que Jesus possa governar, uma Jerusalém que não mata o senhorio de Cristo, uma Jerusalém que não recua, uma Jerusalém que não se adequa e nem adapta à religião, mas que nomeia, que coroa o Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina, a sua palavra, acima de tudo e de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, porque só os fortes conseguirão, aqueles que são capazes de passar por cima do seu orgulho, da sua humilhação, do seu opróbrio, da sua vergonha, da sua insensatez, de tudo aquilo que o afasta e que o tira de Deus. Josué podia negar-se, afinal, e aí? Vocês são rachadores de lenha, pegadores de água. Mas Josué era um homem que a aliança que ele fazia com os homens era a aliança que ele fazia diante de Deus. Diga: toda aliança que eu faço que é humana, ela é feita diante de Deus. E eu tenho que cumpri-la. Sabe por que hoje existe tão derrotados dentro da igreja? Porque eles não vão até o fim. Se eles fossem até o fim, eles viriam que a vitória está aguardando e esperando por eles. A Bíblia diz assim: então Josué, versículo 7, não retires as tuas mãos, versículo 6, dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós.
Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. A primeira conquista da sua Jerusalém, para que o Senhor Jesus governe dentro do seu coração, começa com a sua força de caráter. Quando você diz é isso, quando você toma uma posição, é aquela posição, você chora, você passa, você sofre e é aquela situação. Só que os moradores de Jerusalém, Jebus, não foram expulsos. Eu quero que você vá comigo no capítulo 16, versículo 63. 15:63. Jerusalém ficou para a herdade de Judá. Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece quando você não expulsa os antigos moradores de seu coração? Sabe o que quando você não expulsa o descontentamento do seu coração, o que ele vai se tornar? Porque a princípio, Jebus, vamos chamá-la de Jerusalém agora, foi Davi que nomeou isso aí. Jebus, no princípio, os jebuseus dominados, servos, Israel dominando, tá, tudo bem, os dois convivendo. Só que não se brinca com o inimigo, né? Sabe quando você deixa o descontentamento no seu coração, sabe o que ele vai se tornar? Inveja. Sabe a solidão? Quando você alimenta a solidão e você não vê mal nenhum nela, ali, sabe no que a solidão vai se tornar? Cobiça. Sabe quando você alimenta dentro do seu coração a vaidade, uma autossuperioridade, sabe o que ela vai se tornar? Rebelião. Os jebuseus estavam dominados, só que não foram expulsos. E cresceram novamente. Sabe quando você não expulsa essas misérias que existem dentro de você, elas tendem a crescer e ganhar força e querer dominar novamente o terreno. É assim que funciona dentro da sua vida. O apóstolo Paulo retrata isso em Gálatas de uma maneira explícita. Ele diz: o Espírito Santo e a carne, um combate contra o outro. Existem coisas dentro de nós que precisam ser enxergadas, confessas, colocadas para fora, para que não sejamos reconquistados pelo mal. O que acontece? Josué se levanta contra Jebus, conquista, só que Judá não expulsa os jebuseus, convive amistosamente. Como é que você pode conviver amistosamente, amigavelmente, com coisas dentro de você que são reconhecidas por Deus como misérias? Como a Bíblia diz: confessai a vossa miséria, lamenta, chora, coloca para fora a sua fraqueza, coloca para fora hoje os males que existem dentro de você. Por quê? Porque hoje um complexo de inferioridade, amanhã é uma destruição de uma situação, de um casamento, de um relacionamento. Coisas que para você aparentemente são inofensivas, mas são totalmente destrutivas quando elas ganham força e querem reconquistar os territórios. Você, o seu coração é um território à disputa. Existe uma disputa para o território do seu coração: o mal e o bem, Deus e o diabo, o Espírito Santo e a carne. E nós precisamos entender isso, estamos a par disso. E a primeira atitude que nós temos que ter para que a nossa Jerusalém exista e esteja preparada para o rei verdadeiro de Salém, é que você mantenha firme seu posicionamento, é que você seja alguém cabal, constante, é que você não mude como as nuvens mudam no céu. E assim são esquecidas. A Bíblia diz assim em Josué 15:63: não puderam,
Porém, os filhos de Judá expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Meu irmão, é o que está acontecendo no coração de muitos cristãos. Jebuseu junto com israelita, carne junto com o espírito. Sentimentos opostos, e as pessoas convivem muito bem. Quando estão na igreja, quando oram, quando cantam, quando leem a palavra, elas são de uma maneira. Mas saindo daquela situação, elas já adquirem uma outra situação, porque são dominadas, até que a carne domine. Que a carne é forte. A carne é forte, meu irmão. Por isso que Jesus disse que ela é fraca. Porque a carne é forte. Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela tem inclinações, tendências, desejos, vontades, apetites intermináveis. E o que nós precisamos entender é que essa convivência não pode ser amigável. Você não pode conviver com essas duas situações dentro do seu coração. Você não pode alimentar os habitantes que existiam anteriormente na sua vida. Por isso que Paulo fala enfaticamente que nós devemos morrer a cada dia, que nós devemos ser crucificados em Cristo, que nós devemos renunciar, abnegar, porque sem a morte do eu não existe entronização de Jesus Cristo. Nós seremos um bando de utópicos, de mentirosos, enganando-nos a nós mesmos, dizendo-nos sendo cristãos, mas sem o poder de Cristo, sem a vida de Cristo em nós. Jesus não nasceu para isso, meu irmão. Não, Jesus nasceu para que fosse estabelecido dentro de nós um governo. O próprio profeta Isaías diz: desse governo a paz não terá fim. Quando Jesus governa dentro dos nossos corações, a paz é iminente, ela é poderosa, ela é estabelecida. É isso que nós precisamos compreender e entender. Você não pode continuar convivendo com habitantes antigos, porque uma hora ou outra eles se levantarão com força total, e você não pode garantir a sua vitória, como aconteceu. Eu quero que você vá comigo em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entregarei esta terra na sua mão. Versículo de número 5. Então acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares nas mãos e nos pés. Das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares nas mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo à cidade. Se você continua a habitar com antigos moradores dentro de você, haverá levantes e levantes e levantes e levantes. Sempre. Você não precisa que uma situação se torne pecado para que você venha lutar contra isso. Você tem que identificar o pecado ainda quando ele é sua concupiscência. Você precisa identificar o pecado ainda quando ele é um desejo, ainda quando ele é afável, ainda quando ele é um deleite, ainda quando ele é uma situação amistosa, amigável e sem ameaças. Você precisa identificá-lo, porque então ele é fácil de combater. A segunda batalha contra o pecado vem quando você consegue entender
que você precisa se levantar, se posicionar e assumir a sua responsabilidade para defender aquilo que é seu. Judá era aquele que havia ficado com a herdade dos jebuseus. Você precisa lutar pela sua vida, lutar pelos seus interesses. Qual é o seu maior interesse? Você já parou para pensar qual é o seu maior interesse? Ir para o céu. Resposta corretíssima. E o que você está fazendo agora? Está comprometendo a sua partida para o céu? A sua ida? E o que você tem feito agora? E como é que você tem agido nesse momento? Será que nós não percebemos, dia após dia, que o nosso eu é perigoso? Quando Paulo diz, o que eu gosto, o que eu aprovo, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Você não percebe que existe um domínio dentro de você que quer te escravizar, como este rei, que escravizavam outros 70 reis que comiam as migalhas debaixo da sua mesa? Situações que te faz viver uma vida de escravidão. Você fica à mercê de um medo. Você fica à mercê de um sentimento. Você fica à mercê de uma situação. Você acha que isso é cristianismo? Você acha que realmente Deus enviou Jesus Cristo para que você ficasse à mercê? Que sentimentos te vencessem? Que raciocínios, que pensamentos fossem maiores que o poder de Deus que há na sua vida? Vamos falar de batalha, vamos falar de guerra, vamos falar de contra-ataque, vamos falar de reconquista. O quanto que você já perdeu do território que Cristo ganhou, quando Jesus chegou na sua vida, aleluia. A Bíblia diz em Lucas, que Jesus chegou, limpou, tirou os demônios. Mas os demônios ficaram circundando sobre a sua vida, buscando uma oportunidade para voltar. Quanto território você tem perdido para o mal. Quanto território consagrado, santificado por Deus. Território em que o trono do Senhor Jesus deveria existir. Mas lá existe o eu, a imperação do eu, o governo do eu, a presença da maledicência, do mal contemplado dentro do seu coração. Quanto território você perdeu, meu irmão? Quanto território você tem perdido? Aí você pergunta, Deus, quem que vai me ajudar? Assim como Judá disse, quem é que vai? Quem é que vai? Você vai. Quem é que vai? O que é que nós estamos esperando? Para que nós sejamos livres deste domínio do mal dentro de nós, que um anjo apareça, que alguma teofania ou alguma outra manifestação aconteça. Não, você vai. Você vai conscientemente dizer não a você mesmo. Você vai a você mesmo reconquistar o território que é do Senhor Jesus. Você vai para a cruz. Você vai renegar, renunciar, abnegar e anunciar dentro de você que quem manda é Jesus Cristo, que essa Jerusalém é de Jesus. Porque se essa aqui não for de Jesus, a de lá não é sua e nem minha. Se essa Jerusalém que existe aqui dentro, que eu não firmo minhas alianças, não vou até o fim nos meus compromissos, não sou alguém que sou honrado, sou cabal. Segundo ponto, se eu não sou aquele que vai em busca do prejuízo, vai reconquistar o território perdido, aquele que deixa de ficar catando migalhas como servo e assume o posicionamento. Se Jesus não tem uma Jerusalém que eu cuido aqui, a Jerusalém que Ele está construindo lá também não é minha. Deu para você entender? Para que eu tenha a Jerusalém celestial, que o apóstolo João diz em Apocalipse, no capítulo 21. Se eu não tenho aqui uma Jerusalém para Jesus, nem adianta sonhar com a de cima. E são duas maneiras que você conquista a Jerusalém. Primeiro, sendo cabal, sendo firme nas suas alianças. Segundo, é você
assumindo a sua responsabilidade. Quem tem que acabar com você é você. Você fica esperando o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, é só você ouvi-lo. Começa a dizer não para você, começa a se policiar, começa a se deter, começa a se disciplinar, começa a se reeducar, começa a fazer da palavra de Deus a disciplina suprema da sua vida e não a sua cartilha particular dos seus anseios, desejos e ambições. É o que nós precisamos, é do verbo, é da palavra escrita e ministrada sobre nós. É isso que nós precisamos compreender. Chega de sermos cativos e escravos dentro do território que foi conquistado por Jesus Cristo, catando migalhas, vivendo em dificuldades. Chega. É triste olhar para a igreja e ver uma igreja que luta, mas não luta contra o diabo não, meu irmão. Hoje o cristão luta, ele tem uma luta contra si mesmo, e nessa luta ele só perde. Ele luta para a vaidade e perde, ele luta para a ambição e perde, ele luta para a rebelião e perde. É só derrota, e ele enche a boca para falar de vitória. Pessoas derrotadas, mas por que a sua vida financeira? Você sabia que hoje o norte de um cristão não é dons, não é as regras do cristianismo, que é renúncia, abnegação, ir para a cruz, amar o próximo. Hoje o norte do cristão é a vida financeira. Se ele está bem financeiramente, ele está bem com Deus. Ele não quer saber das outras partes. Aí Deus está me abençoando, então quer dizer, eu estou bem com Deus. Ai. É necessário que existam esses equívocos. É importante que esses equívocos continuem. Porque são eles que vão deixar de fora do céu muita gente que não merecia estar lá. E eu não gostaria, e nem você, de viver uma vida de renúncia, de lágrimas, de esforço, de prática, de mandamento, e morar no céu com gente tão frívola, tão banal e tão vã. É necessário que esses equívocos continuem. Porque esses equívocos é que deixarão de fora do céu muitas pessoas que não vão merecer estar lá. Não é sua vida financeira que é o seu norte. O seu norte são as suas obras, a sua frutificação. É o que você consegue realizar em Cristo. É o mandamento que você cumpre. É a palavra que você cumpre. Esse é o seu norte. É o amor ao inimigo. É a face virada. É a continuação. É a renúncia. É a morte do eu. Retoma o teu território perdido e não viva como um mendigo dentro de você. Existem pessoas que, para ter uma atitude cristã, fazem um esforço enorme porque são mendigos. Não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem se policiar, não conseguem se disciplinar. E essa é a segunda batalha, quando você consegue vencer e reconquistar o território perdido. Você tem perdido algum território, meu irmão? Reconquiste. Quero falar da terceira e a última batalha, em 2 Samuel, capítulo 5. Vá lá comigo. Existe uma Jerusalém que Jesus quer reinar nela. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. 2 Samuel capítulo 5. Jesus, Ele quer morar no meu coração e no seu coração. Jesus quer ter dentro de nós uma Jerusalém. Não como uma Jerusalém terrena, que o recebe com palmas, com mantos vermelhos no caminho, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não uma Jerusalém de euforia, não uma Jerusalém de sentimentos, que a mesma Jerusalém que disse Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma Jerusalém que disse: crucifica-o, crucifica-o, nós queremos Barrabás.
Foi a mesma. Deus não quer sua euforia. Deus não quer sua alegria proposital. Deus quer sua firmeza na aflição, na tentação, na provação. Deus quer a sua reivindicação do coração para Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem assim, você quer dar teu coração para Jesus? Ela não pode dar o coração para Jesus, que não tem, não é dela. Você só pode dar o que é seu. Se o seu coração são das mazelas, da luxúria, do diabo, do pecado, você não pode dar seu coração para Jesus. Você só pode dar seu coração para Jesus a partir do momento em que você renuncia a carne, renuncia o mal, e você diz, chega de sofrer, chega de eu ser de mim mesmo, eu quero ser do Senhor. Senhor, aqui está meu coração, eu tenho um coração para te entregar. Se nós não temos coração, como é que nós vamos entregar o coração para Jesus? Se seu coração é de todos, ele não é de ninguém. Seu coração, para que seja de Jesus Cristo, ele tem que ser reconquistado por você. É você que tem que ir atrás. É você que tem que começar a se disciplinar. É você que tem que dizer não para você. É você que tem que olhar no espelho. É você que tem que anotar seus defeitos. É você que tem que olhar e dizer, chega de fragilidade, chega de mentira, chega de pecado, chega de engano, chega de mentir para mim mesmo. Eu preciso ter uma Jerusalém para o meu Senhor, porque se eu não tiver para Ele aqui, Ele não tem lá para mim. A terceira batalha em 2 Samuel capítulo 5. Só que houve uma cidade que não queria Davi como rei. Sabe que cidade é essa? Jerusalém. Eles fizeram até uma anedota, uma piada, inferiorizando, subestimando Davi, dizendo assim, sabe quem vai te expulsar daqui? Os cegos e os coxos, você não é de nada. Nós nem precisamos de milícia de guerra, os fracos irão te repelir de nós. 2 Samuel capítulo 5, vamos lá. Versículo 6, e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Quer dizer, você é tão fraco, que para você não precisa nem soldado. Para quem que foram falar, né? O que aconteceu? Lê aí. O que é que houve? O que você faz com Romanos 7? Quando o seu coração diz assim, não, eu não vou obedecer Jesus, não, não quero Jesus, não, eu não consigo, não, eu não quero, não. Uma hora, parte de você, como Paulo diz, quer Jesus, quer amar Jesus, quer fazer o que é certo, o que é correto, quer ir até o fim. A outra parte diz assim, não, de jeito nenhum, aquela parte coxa, débil, cega, que consegue te vencer. Será que nós vamos ter a nossa parte débil, que é totalmente frágil, vencer o nosso posicionamento de querer Jesus, de querer acertar, de querer fazer o que é certo? Disseram a Davi, os coxos irão te repelir. Não, meu irmão, você é maior que isso. Você é maior que sua fraqueza, você é maior que sua debilidade, você é maior que seu manquejar, você é maior que seus erros, você é maior que tudo. Você precisa entender isso, que Jesus veio morar no seu coração, e você não é um fantoche na mão de Deus, muito menos na mão dos seus males. Você tem poder de decisão de dizer assim, chega, eu quero Jesus Cristo, eu não vou mais me vender ao pecado, eu não vou mais permitir que esses males me dominem, a tal ponto de eu rejeitar o meu rei.
Jebus, Jerusalém, rejeitava o maior rei que houve, Davi. Vamos falar em território. E muitas vezes o coração dos crentes rejeita o único rei que existe. O único rei que existe. Jesus veio para reinar no seu coração. Somente quando Ele reinar, você desfrutará a vida em abundância. Mas você precisa ter 3 coisas. Primeiro, honra com as suas alianças. Segundo, vai atrás do território perdido. Não aceite mendigância. Terceiro, vamos ver agora. Versículo de número 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba a Canal e fira os coxos e os cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Terceira batalha que você tem que ter. Dá para saber? Dá para saber qual é a batalha? Destrua suas enfermidades. Chega de ser doente. Chega de ser enfermo. Enquanto você for enfermo, você terá altos e baixos. Enquanto você for cego pelo pecado, cego pelo Deus desse século, enquanto você estiver cocheando, enquanto você, ora tem um posicionamento, ora tem outro, Jesus não vai reinar em você, não vai ter governo divino. Não adianta se enganar e dizer que Jesus mora em mim. Mora onde? Só se for no quartinho dos fundos. Seja firme com as suas alianças. Passe o que passar, complete o começado. Segundo, deixa de ser mendigo dentro de você. Busque o território perdido, conquiste-o para Jesus Cristo. Terceiro, elimine suas enfermidades. Chega de ser doente. Para com essas doenças que você tem. Chega de ser cego. Sua cegueira nesse ano levou você a cometer erros absurdos. Cegueira de você achar que é correto, achar que você está certo, sendo que você foi o causador da situação. Cegueira de achar que você está sozinho, quando Deus estava te carregando. Cochear, manquejar, não conseguir andar numa situação que está limpa para você. Mas não é o terreno que é complicado, são seus pés que são doentes. Não são acostumados a usar as sandálias do Evangelho da Paz. Gosta de salto alto, de se sentir o máximo, de se sentir confortável, de estar por cima das coisas. Sabe, irmãos, Deus quer formar em nós uma Jerusalém para Jesus Cristo. Porque se em mim não houver uma Jerusalém, quero que você vá comigo em Hebreus. Eu não posso ter esperança de ter uma Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12. Que os nossos pés sejam sarados. As veredas direitas que existem diante de nós, que os nossos pés sejam sarados, diz Hebreus 12, 13. Eu quero ler com você, versículo 22. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião. O escritor fala sobre o monte de Moisés, todo aquele monte, aquela situação, daquela manifestação de Deus, mas ele diz: nós chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais e a muitos milhares de anjos. Onde está essa Jerusalém celestial? Aqui, ó. Tem Jerusalém para Jesus aí dentro do seu coração? Tem cidade para o rei governar? Se não tem aqui, não tem lá para mim não, meu irmão.
Se Jesus não reinar e não governar no seu coração, não tem acordo. Cumpra suas alianças, não seja frágil, fraco. Primeiro tempestade, primeiro vendaval, você recua. Seja cabal, chore, sofra, ore. Segundo, não haja como um mendigo dentro de você mesmo. Não fique recolhendo migalhas. Uma alegriazinha aqui, uma paz aqui, uma bênção. Não! O trono é de Jesus Cristo. E é você quem tem que reivindicar isso, dizendo: chega de viver de migalhas. Eu reconheço que não sou um cristão autêntico e eu preciso assumir esse posicionamento, essa luta. Terceiro, acabe com a enfermidade. Faz um propósito nesse ano de 2014. Eu não vou ser mais doente. Eu não vou ser mais doente, não vou ser mais frágil desse jeito, mais complicado dessa maneira. Eu não vou ser mais complexado desse jeito, eu não vou ser mais. Eu preciso acabar com a cegueira e com o manquejar. Nós chegamos a Jerusalém. Para terminarmos, Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Eu quero que o louvor se posicione. Quero que cante aquela canção do jardim. Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 10 diz assim. Você abriu? Amém? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo de número 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Diga glória a Deus. A vida, ela é complicada para quem não tem o autor dela dentro do coração. E eu gostaria que você fizesse uma proposta para você mesmo. De não querer viver mais da maneira que você vive. Se você não cumpre suas alianças, você se torna uma pessoa frágil e fraca que o céu não pode contar. E se você não consegue cumprir uma aliança com os homens, como é que você vai cumprir a aliança com Deus? Impossível. Segundo, se você não assume o posicionamento de reivindicar os territórios perdidos para Deus, e não se cansou de ser um mendigo, de deixar de viver de migalhas e dizer: eu tenho uma mesa posta, Jesus disse para mim que Ele moraria dentro do meu coração e teria uma mesa posta para mim e comeria junto comigo. E se você não acabar com as suas enfermidades, elas irão te tirar do céu. Elas irão impedir você de continuar sua trajetória. Você, nesta mensagem, assume 3 compromissos diante de Deus. Primeiro, você precisa ser fiel às suas alianças. Às vezes dá vontade de se abandonar tudo e deixar. Mas vontade é vontade. Vontade é vontade. Vontade passa. Seja fiel às suas alianças. Segundo, você. Judá pergunta: quem é? Você mesmo, que vai atrás do prejuízo. Eu não te entreguei, eu não limpei seu coração, eu não curei sua alma, eu não abençoei sua vida. Vá e expulse. Quem retornou, vai lá e diga: chega de desejo, chega de concupiscência. Deus, a partir de agora eu me humilho, eu jejuo, eu renuncio, eu faço o que for preciso, mas eu quero o teu espaço de volta dentro de mim. Terceiro, para de achar que você está certo, para de achar que você está correto. Quando você acha que você está certo é porque você já está errado. Chega de cegueira, chega de manquejar. Chega de ficar manquejando, ora está bem, ora está ruim.